Então chegamos na carta número 12, a carta do enforcado. Essa é uma carta riquíssima, extremamente complexa, tá? E ela diz respeito àquele momento que a pessoa, ela se encontra, o trabalho vai mal, o casamento vai mal, tá sem dinheiro, tá sem amigo, ou seja, ela tá vulnerável em todos os campos da vida. Parece que qualquer pessoa que chegar para ela consegue atacar, consegue fazer mal para ela. Mas, se você olhar toda a história do tarô, foram algumas escolhas dela, foram algumas decisões que fizeram com que ela se pendurasse nesse lugar, nessa condição. Olhando aqui na carta, a gente vê que o enforcado ele não parece estar sofrendo com uma feição, né, de tristeza ou de dor. Então, enquanto você está literalmente pendurado, desenvolva a sua psique, pense, desenvolva a sua espiritualidade, reavalie, reflita, tá? Porque é um momento que nada vai acontecer, é um momento que você está sendo condenada pelas coisas que você fez. Lembra que a carta anterior é a carta da justiça, tá? Então, essa carta, com a mitologia nórdica, ela faz alusão com a história de que Odin se pendurou numa árvore, né, por 7 noites, porque as pessoas pediam ajuda para ele e ele fala assim, poxa, eu sou um deus, embora eu tenha configuração humana, eu não entendo o que representam as angústias humanas. Então ele se pendurou numa árvore e ele provou então das mais variáveis situações. Pessoas que tiveram ódio porque acharam que condenaram ele, se ele está pendurado é porque ele aprontou, gente que cuspia nele, gente que jogava pedra nele, teve gente que passou e falou assim, poxa, coitado, o que aconteceu para ele estar ali? Os outros tentaram matar ele por compaixão. Então, assim, ele conseguiu identificar muitas das aflições, muitas das angústias humanas nesse momento. Então é uma carta muito rica, tá? Essa carta eu gosto de fazer uma comparação com a gestação. Por exemplo, uma mãe, ela engravida, ela fica 9 meses com a criança crescendo cada vez mais na barriga, sem poder sair, sem poder consumir álcool, sem poder fazer uma série de coisas, tem uma certa restrição. Depois a criança nasce, ela ainda tem que amamentar, continua com algumas restrições, dorme mal à noite, né? É um momento que ela está enforcada, ela está pendurada. Os amigos vão chamar para sair, ela não vai poder, tá? Mas ela que se colocou naquela condição, tá? Ela, dentro da história dela, ela quis aquilo. E é um sacrifício que ela está fazendo para que algo lá na frente seja muito maior. A recompensa de ter um filho é muito maior do que aqueles 2 anos primeiros que a criança ainda dorme mal e chora a noite inteira, tá? Então, é muito fácil você perguntar para qualquer mãe, valeu a pena ter o seu filho, né? É quase que unânime que elas vão responder que sim, mesmo tendo feito esse baita sacrifício. Então a carta do enforcado tem essa vibração. É um sacrifício voluntário que você faz com algo muito maior. Então vamos supor, eu tenho vontade de viajar, mas eu não tenho dinheiro. Então eu vou ter que trabalhar com um monte de coisa que eu não gosto, vou ter que engolir um monte de sapo, vou ter que lidar com um monte de gente que eu não gosto, ou seja, eu vou me enforcar para que eu consiga juntar o meu dinheiro e fazer a viagem. É um sacrifício voluntário, tá? Dentro da mitologia, a gente faz a referência do enforcado com Prometeu, que foi aquele que roubou a luz do Olimpo o fogo do Olimpo para trazer luz para os humanos, para os mortais. E ele foi condenado severamente por Zeus por isso, porque ele roubou a luz do Olimpo para levar para as pessoas. Então Zeus falou assim, poxa, se a gente der luz para a humanidade, eles vão parar de acreditar em Deus, eles vão parar de acreditar em nós. Então ele condenou a Prometeu a ficar, então, preso e com um fígado, um corte na região do fígado, para que todos os dias as aves viessem bicar o fígado e o fígado ele sempre se regenerando,
para que essa tortura fosse eterna, né? Esse sofrimento fosse eterno. Mas, olha que curioso, ao mesmo tempo que aos olhos dos deuses ele foi condenado, aos olhos dos humanos, dos mortais, ele era um mártir, né? Então essa carta do enforcado ela também pode trazer essa informação para a gente. Às vezes a gente está pendurado aos olhos de alguns, mas aos olhos dos outros a gente está sendo louvável, né? A nossa atitude está sendo muito bacana, muito bem vista. Então é um momento muito rico para que a gente possa entrar em introspecção e perceber que já que nada está dando certo, deixa eu tirar algum proveito dessa situação, tá? É uma carta bastante densa e ela é uma carta que tende a te jogar para pensamentos que vão finalizar ciclos e que você então vai se autoconhecer e dizer assim, bom, isso eu não quero mais para mim, aquilo eu quero, isso eu não quero, aquilo eu não quero. Então a gente vai começar a limpar algumas atitudes, tá? E essa limpeza é exatamente a evolução do tarô, a carta número 13, que é a carta da morte, que é se transformar, tá certo?